Bem, meus amigos, boa noite. Já em outras oportunidades eu me manifestei dizendo que o Brasil era governado por um partido de minorias. Claro que toda vez que eu digo isso, surgem vários amigos meus no Facebook dizendo que se é minoria, como é que ganhou a eleição? É aquela velha história, tipo, lembrando Einstein, nada é definitivo, tudo é relativo. Então, eu hoje quero falar a respeito desse assunto, que é o assunto central desse vídeo, mas não sem antes abordar algumas coisas que eu acho que tem que ser ditas antes, para que se tenha, para que eu possa me fazer entender melhor. Nós somos um povo de pouca cultura. O nosso eleitor é enganado com muita facilidade. Isso é histórico, isso vem de eleição em eleição, se afirma cada vez mais. Então, é uma coisa confirmada. A forma de reverter isso é através do nosso sistema de ensino, começando pelo ensino básico, mas que a gente tem visto nos últimos tempos, aí, nas últimas décadas, que não há interesse em que o povo tenha conhecimento e cultura. Se houvesse interesse, o foco das escolas seria o ensino das matérias que realmente agregam conhecimento ao jovem para que ele se transforme num cidadão que possa contribuir para que o país dele seja melhor do que é hoje. Ao contrário disso, o que se vê é uma grande preocupação do MEC em cartilhas sobre gays, sobre cuidador, família não é isso, é outra coisa. Essas coisas que a gente tem visto, essas barbaridades, essas aberrações que a gente tem visto rolar pelo Facebook aí toda hora. Então, isso faz com que nós tenhamos os políticos, né, que nós merecemos. Um grande fator que eu defendo, um ponto que eu discuto, é o voto obrigatório. O voto obrigatório resulta nesse tipo de coisa, né? Porque o brasileiro vota sem consciência, vota sem conhecimento. A maior parte do povo brasileiro não sabe o que é ciência política, não sabe o que é democracia, não sabe o que é república, não sabe o que é socialismo, não sabe o que é nada que lhe dê um conhecimento, pelo menos mediano, de como escolher um candidato que o represente desde a Câmara de Vereadores até a presidência da República. Então, infelizmente, a coisa é assim. Eu acredito que se o voto fosse facultativo e nós estivéssemos indo às urnas, realmente aquele que está interessado nas eleições, nós teríamos um quadro político completamente diferente. Ou melhor ou pior, quem sabe. Mas uma coisa é certa, os políticos de hoje nunca vão deixar passar uma matéria desse tipo, porque eles sabem que o resultado de uma alteração na legislação eleitoral desse porte vai mudar completamente as caras, como eu já disse, desde das câmaras de vereadores até a presidência da República. Essas figuras que se vê hoje no Senado e na Câmara iriam desaparecer, a maior parte iria desaparecer. E nunca mais voltariam. Porque eles se valem do voto obrigatório, onde é possível que, através da ignorância do povo, manipular essas pessoas para que as pessoas votem neles. Tem gente que vota por qualquer bobagem. Prova disso é, por exemplo, o grande número de jogador de futebol que tem como mandato político.
que tem que ver o sujeito jogar bem futebol e com conhecimento político para representar alguém no Congresso Nacional? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? No Brasil basta ser jogador de futebol, ser artista, ser isso, ser aquilo, menos tendo menos alguém que tenha cultura para representar um povo para que essa pessoa seja eleita. Então, infelizmente, o que nos resta é isso. Ou nós conseguimos mudar isso, que vai ser praticamente impossível, ou nós mudamos a educação aqui no Brasil, para que o povo tenha uma educação melhor, então, pelo menos, já que ele é obrigado a votar, que ele tenha um conhecimento maior e possa eleger melhores representantes. Né? A coisa é mais ou menos assim. Bom, com relação a essa ignorância do povo, a elegerem figuras que não têm nada a ver com o cenário político, isso se espelha muito num país em que a sua maior figura política dos últimos anos, ou pelo menos desse início do século XXI, seja um semi-analfabeto, né? Que é o Lula. Então, por aí já se vê o que um povo merece. Esse povo não pode reclamar de petrolão, de mensalão, disso, daquilo, porque né, simplesmente essas excrescências que a gente vê na política brasileira são produto do excremento que sai da cabeça das pessoas. Então, infelizmente, a coisa é assim. Bom, quanto ao governo das minorias, o que eu afirmo é o seguinte, ó, como o eleitor brasileiro é enganado muito facilmente, nós vivemos de esperança. Sempre a esperança de que alguém vai chegar lá e que vai fazer melhor e que vai realmente resolver a coisa. E que nós sejamos um país, ou melhor, que se deixe de ser um país do futuro, que esse futuro chegue finalmente, porque nunca chegou. Cada vez que a gente acha que vai chegar, como a situação que se vive hoje, ele se afasta mais ainda. Então, nessa crença de que o PT faria o Brasil do futuro virar presente, as pessoas de forma consciente, tá, votaram e elegeram o Lula a primeira vez, elegeram a segunda vez. Só que promessa de campanha é uma coisa, a gente sabe. E concretizar essas promessas é muito difícil. Quem entra lá para se manter no poder eternamente, que eu acho que foi o que realmente aconteceu com o PT, já no segundo mandato, o próprio PT já sabia que aquele número de eleitores conscientes que os colocaram lá vinha diminuindo. Isso deveria ser compensado de alguma maneira para que eles continuassem o projeto de poder. Essa compensação, no meu entendimento, veio via Bolsa Família. Através do Bolsa Família, eles conseguiram mais uma minoria, agregaram a primeira minoria para compensar aqueles votos conscientes que eles perderam. Assim se elegeu a Dilma também, né? Em cima do voto do Bolsa Família, tanto que o Bolsa Família foi muito discutido, muito debatido na eleição de 2014. Né? Foi um dos principais pontos a serem discutidos ali foi o Bolsa Família. Tanto que haviam acusações de tudo quanto é tipo, de que o outro lado, se fosse eleito, iria acabar com o Bolsa Família, as pessoas no pavor de perder o Bolsa, não sei o quê, votando. E aquela série de coisas que você se lembra que aconteceram na eleição de 2014. Bom, passada a eleição de 2014, eleita a Dilma, a queda
do número de eleitores do PT continuou de forma acentuada. Então, havia necessidade de que outras minorias fossem agregadas para compensar uma perda cada vez maior do voto consciente, para que eles pudessem se manter no poder. Assim é que nós vemos hoje essa luta, né, deles tentando impor via, via sistema de educação essas cartilhas idiotas deles, essas coisas que eles sabem muito bem onde é que eles colocam isso. Eles nunca vão conseguir fazer isso aí, chegar no ensino que é oferecido pelas escolas particulares, né? Principalmente as escolas luteranas, católicas e outras coisas mais, eles não vão conseguir nunca fazer. Então eles sabem onde é que eles vão, eles estudam muito bem onde é que eles vão tentar implantar esse tipo de coisa para semear um número de eleitores que eles possam se valer deles mais adiante quando eles forem necessários. Tá? É coisa parecida com a juventude hitlerista, uma coisa assim. O princípio é o mesmo. O meu entendimento é isso. Então, assim, ó, eles vieram nessa luta buscando as minorias. É os gays, as lésbicas, o pessoal desse movimento quilombola, o pessoal do MST, o pessoal do MTST, e assim vão agregando para que essas minorias todas juntas vão compensando aquilo que eles vão perdendo de votos conscientes. No meu entendimento é isso. Então, o que eu explico, o que eu entendo como partido, como governo que se mantém à custa das minorias é isso. São as minorias que se agregaram para compensar aquela maioria do voto consciente que eles perderam. Então, essas minorias vão acabar. Por quê? Porque para se buscar a minoria, é preciso que se dê direitos para essa minoria. E esses direitos têm um custo. E esse custo é suportado pelaquela parte do povo brasileiro, tá? Que na Constituição é a parte que cumpre os deveres. Quando um governo chega naquele ponto em que começa a onerar de forma muito pesada aquelas pessoas que cumprem os deveres para pegar aquilo e passar só para quem tem direitos, a coisa chega num ponto onde se estabelece o caos. É o que nós estamos vendo hoje. O caos de hoje, o caos financeiro que o Brasil vive hoje, que a economia brasileira vive hoje, tá? É produto justamente de coisas desse tipo, né? Onde o PT falou tanto sobre Bolsa Família nas eleições passadas, mas nunca disse que a Caixa Federal pagou o Bolsa Família durante o ano de 2014 e que a Dilma pedalou a Caixa Federal e o dinheiro vai ser reposto daqui a 2, 3 anos. Isso aí eles não disseram. Tá? A mesma coisa aquela história toda de conta de luz, de combustível, não sei o que, aquele monte de mentira que contaram lá. Que infelizmente nós acabamos tendo que engolir, né, porque tem aquela parcela que acreditou, né, votou e elegeu. Então o que nós podemos fazer? Tentar conscientizar a população cada vez mais para que numa próxima eleição nós não tenhamos que enfrentar esse tipo de barbaridade. Tá? Em suma, é isso aí. É isso aí. É por isso que eu digo que o governo do PT é um governo das minorias. Afora isso, fosse o voto facultativo, a situação seria completamente diferente. Mas isso, como eu já disse lá no início, é uma mudança que nós vamos esperar décadas e ela não vai acontecer. Então, fica aqui registrado a minha opinião, né? Como sempre. Concorde quem achar que eu estou certo, discorde quem achar que eu estou errado. Mas eu acho que faz parte
dessa suposta democracia que a gente vive, a gente poder chegar aqui e dizer o que pensa. O que eu penso é isso. Agradeço aos que me ouviram até aqui e até uma próxima.